Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda à semana de treinamento intensivo ao especialista de marketing digital. Eu gostaria de te dizer então que eu fico muito feliz por você ter tomado a decisão de aprender um pouco mais sobre marketing digital ou então reciclar o seu conhecimento de acordo com algumas coisas aí que eu executo no dia a dia aqui na minha agência com os meus clientes. É bem importante que você se comprometa e assista todas as aulas que nós vamos liberar aí no decorrer da semana para que você tenha o conhecimento pleno sobre todas as áreas que envolvem o marketing digital. Caso você tenha alguma dúvida, você pode anotar e me mandar lá pela DM do Instagram, que assim que possível eu te respondo, ok? Então eu espero que você goste, que você possa tirar bastante proveito desde essa parte de planejamento, a parte de conteúdo, a parte de análise e que você possa aí obter grandes resultados nas redes sociais. Boa aula! O planejamento de marketing digital tem algumas peculiaridades que a gente acaba descobrindo no meio do caminho quando a gente não planeja desde o começo corretamente. Então, a grande ideia desse curso, desse treinamento que a gente vai mostrar aqui a partir de agora para você, é para que você não tenha problemas ou que você esqueça alguma parte do seu trabalho aí como planejamento, como planejador de marketing digital, certo? Bem, o que a gente vai aprender hoje? O que eu vou mostrar um pouco mais detalhado hoje? O que é o planejamento, né, e como ele se divide, as responsabilidades de quem trabalha com isso, o que é a marca também, né, o posicionamento da marca, com quem ela conversa, como que essa marca se relaciona com o mercado agora na época de mercado digital, de redes sociais, as definições de marca também para que você consiga entender quais são as diferenciações que as marcas têm entre si. Trouxe alguns exemplos, alguns cases para a gente poder conversar e a partir disso a gente consegue montar um planejamento. Então eu espero que você entenda, que você consiga aproveitar bastante essa aula. E se você tiver alguma dúvida, você pode me escrever lá no Instagram sobre qualquer dúvida que você tenha. E se você quiser me ajudar, então por favor poste uma foto do que você está vendo na sua tela ou um pedaço da apresentação lá no seu Stories ou no seu Instagram ou Facebook. Lembra de me marcar, que é @EvandroCarter em qualquer rede social. Certo? Bem, dentro do planejamento, eu costumo tratar da seguinte forma. Para facilitar o trabalho, eu divido o planejamento em planejamento estratégico e em planejamento tático, dentro do plano de marketing digital. E eu trouxe aqui de uma forma bem visual para que você possa entender qual é a diferença de acordo com o meu ponto de vista sobre os dois tipos de planejamento. No planejamento estratégico, a gente tem alguns alinhamentos como onde essa marca está, onde você, como social media, como planejador ou como empresário que está assistindo esse curso, onde que essa marca está hoje e aonde que ela quer chegar. É bem importante você saber isso, porque isso vai nortear tudo o que você vai fazer a partir de agora. Se você não sabe quem você é no mercado e você não sabe como chegar aonde você quer ou aonde você quer chegar, é difícil você planejar ou fazer alguma ação aí, seja de marketing digital, de relacionamento, porque você não vai ter uma base e não vai saber para onde você quer ir. Os desafios da marca e do segmento são bem importantes e ele entra aqui no planejamento estratégico, porque você precisa saber, por exemplo, se o seu segmento vai ser afetado pelas novas gerações que querem marcas sustentáveis, ou se o seu segmento tende a perder mercado de acordo com alguma novidade que está acontecendo nas redes sociais, ou algum perfil novo de consumo, e como você vai reagir a cada um deles, porque você pode utilizar as redes sociais para se relacionar com o público estrategicamente, sendo uma marca bacana que conversa com as pessoas, para que eles não deixem de gostar da sua marca, não deixem de comprar aí o seu produto ou o seu serviço, né? Uma coisa bem importante que eu vejo que muitas vezes acaba não se fazendo ou se fazendo parcialmente só é a análise dos concorrentes para saber qual concorrente ocupa o topo do mercado, qual concorrente regional mais forte, qual é o concorrente direto ou indireto. E aqui é uma coisa bem importante a se falar, que se você tem um salão de beleza, por exemplo, o seu concorrente direto é outro salão de beleza. Mas se você pensar que o canal de tintas ensina a cortar o cabelo em casa, ele é um concorrente indireto. Ou que uma empresa que ela compra cabelos para fazer peruca, por exemplo, é um concorrente indireto. Então você tem que ficar de olho no que está acontecendo no mercado aí, porque isso muda muito rápido. Analisando os concorrentes, você consegue perceber e encontrar um nicho para que você ataque. E esse é um grande diferencial
e que faz o planejamento estratégico funcionar muito bem e embasar todo o seu trabalho na rede social. Por quê? Se você, pegando ainda o mesmo exemplo do salão de beleza aí, se você trabalha sem ter um nicho, sem ter um foco, é muito difícil você conseguir ter vários tipos de cliente, oferecer vários serviços com vários produtos, porque isso vai fazer com que você tenha um estoque maior ou que você tenha uma gama de profissionais, uma equipe maior. Talvez você se especialize em fazer tintura ou tingimento de cabelo, né? E aí dentro disso você pode se especializar em cabelos loiros, por exemplo. E aí você se torna um especialista exatamente no segmento e no nicho que você deseja. Isso é bem importante, porque senão acaba que você vai ser só mais uma no mercado, né? Só um salão de beleza, alguma marca que não tem relevância para os seus clientes. Então esse aqui é um dos pontos mais importantes do planejamento. E baseado no planejamento estratégico, é bem importante que você encontre o seu público-alvo. Saiba quem ele é, onde ele está, e você não pode esquecer que hoje o consumidor ele vê uma coisa no computador e depois ele vai para a tela do celular e aí ele vai para a televisão e ele vai no mercado. Como você vai impactar cada um dos seus clientes, esse seu público que você identifica como sendo o seu público-alvo? Você precisa entender qual é a jornada que você vai fazer, que é uma das coisas que nós vamos falar hoje, da jornada que você vai ter que fazer para poder encontrar esse cliente. E até para saber que a mesma dona Ana, que você impactou lá na televisão ou na rede social, é a mesma que comprou no celular, ou a mesma que comprou no ponto de venda final, no ponto de venda físico. É para isso que serve o planejamento estratégico, para você saber o que você quer e onde você quer chegar e como você vai se relacionar com o mercado, concorrentes, com o seu público. Já o planejamento tático, ele é muito direto, que é todas as ações que a gente vai tomar em cada um desses tópicos para que a gente consiga trabalhar lá na rede social de forma a atingir o objetivo que a gente quer, que geralmente é a conversão em venda ou então melhora de relacionamento, aumento de market share ali, aumento de voz social ali nas redes sociais. Então você tem todos os itens mapeados no planejamento estratégico e o planejamento tático está um passo mais abaixo, que é onde você vai executar o que você planejou. Aqui a gente sempre costuma a pensar aqui na agência, quando nós montamos o planejamento, da seguinte forma: o planejamento de curto, médio e longo prazo, ele depende muito do segmento. Claro, você pode saber para onde você vai querer chegar com a sua marca daqui a 10 anos. Ou você pode saber aonde você quer chegar com essa marca daqui a 5 anos. Mas o segmento de moda, por exemplo, você precisa entender que ele se renova a cada 6 meses. E aí o segmento de indústria tem um outro time. Então é bem importante você estabelecer para a sua marca, ou aí para o seu cliente, se você trabalha em alguma agência, ou debater isso com os seus diretores, caso você trabalhe fazendo esse planejamento de marketing digital em alguma empresa, o que eles consideram curto, médio e longo prazo dentro da rede social. Até porque boa parte dos conteúdos vão ser efêmeros, né? A pessoa, o seu usuário, o seu seguidor, ele vai ver o anúncio, talvez o anúncio ou o conteúdo, e nem sempre ele vai se lembrar. Então, quais as ações que você vai tomar para que a longo prazo você consiga construir o discurso e o relacionamento que você quer para que isso gere em vendas, em aumento de seguidores aí nas suas redes sociais. Bem, o mais interessante do planejamento de marketing digital é a gente conseguir equilibrar aqui, ficar mais ou menos onde a gente tem esse xizinho, para que você consiga unir o que você quer como empresa, né, como objetivo, que é crescimento de mercado, e que você consiga executar isso de uma forma saudável, aí, sem se perder no mercado, sem criar animosidade aí com seus concorrentes ou com seus fornecedores. Então, o ideal é que você tenha um equilíbrio entre essas duas coisas. Em paralelo, e para resumir um pouco, eu trouxe aqui algumas ideias, que a primeira delas é que o planejamento serve para você saber onde você quer chegar, né? E onde você está atualmente, porque tem muita empresa, eu vejo aqui, eu já peguei alguns clientes que não têm muita ideia de mercado, de onde que eles estão, que o mercado que eles ocupam, qual é o lugar na cabeça do consumidor que eles acabam ocupando, então é bem importante saber isso. E o planejamento é muito importante para que essa marca tenha sentido, porque senão você não vai conseguir vender uma ideia, um posicionamento de mercado.
para o seu cliente. Se você tem uma academia, por exemplo, ou uma loja de roupa, você precisa ter um porquê de existir, além de servir e vender produtos, né? Então, esse é o mais importante do planejamento, para que você saiba para que a sua marca acaba servindo. A melhor parte do planejamento é que você consegue valorizar o seu produto sem forçar a barra, assim, sem ter que fazer aqueles posts, aqueles conteúdos, aqueles e-mails dizendo o melhor produto do mercado ou a melhor oportunidade da sua vida. Você consegue evitar esse tipo de situação que pode ser facilmente contestada. Então, quando você planeja, você descobre quais são os seus pontos fortes, pontos fracos e você investe no que você tem de bom, no que você é único, exclusivo. Por trás do planejamento sempre existe o planejador, que é a pessoa que vai desenvolver esse trabalho aí. E o planejador é quase o coração da marca, né? Seja para um planejamento de curto prazo, seja para um planejamento mais estratégico ou planejamento tático, né? Esse planejador aí eu sempre costumo dizer que é quase que o guardião da marca, assim, a gente pode dizer. E ele é muito responsável pela saúde da marca, como a gente chama, que é a visão, o carinho, a atenção que as pessoas têm com essa marca no mercado. E é esse cara que é o responsável, essa pessoa que é responsável, porque ela tem o conhecimento de todo do plano, do estratégico e do tático. Né? Esse planejador, ele geralmente cuida de tudo que pode afetar a marca. Então, se é uma marca de calçados, por exemplo, esse planejador precisa saber que quando tem uma oscilação muito grande de temperatura, isso vai afetar nas vendas, que vai afetar no conteúdo que está sendo feito lá no planejamento tático, por exemplo. Né? E ele é sempre o elo de ligação entre o tomador de decisão da empresa, se seja o diretor ou o seu chefe, né? E a agência, ou então quem executa esse planejamento, essas ações de marca. E eu sempre costumo dizer que esse planejador aí é o chato da história, porque é ele que vai sempre reclamar que os conteúdos e que as ações estão ou não estão boas, né? Ele que vai sempre poder dar um norte. Então, até se você quer identificar aí na sua empresa, na sua agência, quem é o planejador ou quem poderia vir a ser, é aquela pessoa que quando chega todo mundo diz, nossa, lá vem o chato, porque ele vem sempre com observação, com uma crítica para que a sua gente consiga melhorar. Crítica construtiva, na verdade, né? Então é bem importante deixar isso claro, que essa é a pessoa responsável por tudo dentro da marca, por fazer essa marca aí crescer, por fazer essa marca não perder o discurso, a linha de raciocínio que foi desenvolvida lá no planejamento. E esse planejador precisa ter muito claro, ele precisa saber exatamente o que acontece no segmento que pode afetar os resultados da marca, sejam, por exemplo, em venda, seja em alcance, em relacionamento com o mercado. Ele precisa entender que uma crise econômica vai afetar o segmento, ou que uma própria crise de um fornecedor pode afetar o segmento. Então, por exemplo, uma empresa que depende de leite, quando tem uma crise de leite, esse planejador precisa entender que em algum momento isso vai respingar na marca dele, porque ele utiliza o produto daquele fornecedor que teve um problema. E isso é uma coisa muito delicada, porque para cada uma dessas ações e possibilidades você precisa ou deveria ter um plano B, assim, um plano estratégico de como utilizar isso, que é quase o gerenciamento de crise, né? O maior desafio do planejador é conseguir entender os desafios da marca, saber tudo o que vai ter que acontecer com essa marca para que ela cresça, para que ela se posicione no mercado. E antes de mais nada, eu sempre gosto de falar, deixar bem claro, porque eu trabalho diariamente com isso, que independente do tamanho da marca, independente do valor de investimento, independente da área de atuação dessa marca, esse trabalho precisa ser feito. Porque se você não fizer esse trabalho, você não vai ter base para fazer conteúdo, você não vai ter base para se relacionar e você vai acabar se frustrando com o marketing digital, achando que não funciona para você, né? Esse planejador também, ele precisa, essa pessoa que tem essa função, esse papel estratégico, precisa inevitavelmente entender as tendências e trazer essas tendências para a marca, para os gestores, para o conteúdo, para as ações de marketing, para conseguir antecipar o que vai acontecer no mercado, trazer isso como benefício e inovação para os seus próprios clientes. Então, se você trabalha com móveis, você precisa estar antenado com o que está acontecendo no mercado, com o que saiu numa feira de móveis novos. Você não precisa nem ir até a feira.
nos dias de hoje. Você consegue tranquilamente saber o que está acontecendo através de blogs. Você pode procurar no Instagram, pode ler textos que vão aparecer no Google sobre essa feira, sobre tendências, ver materiais no YouTube, canais do IGTV, por exemplo, para se antecipar, para se antenar com o que está acontecendo. Né? Você precisa, como planejador, entender todas as oportunidades e ameaças que isso vai trazer para você, né? Para você levar isso à frente, para que você não veja só um lado de benefício e acabe tendo aí um grande problema com a sua marca em algo que você não pensou antes. E como você pode ver, a gente fala muito sobre marca, né? Então, todo o planejamento, todo o trabalho é feito em cima da construção da marca, porque assim a gente consegue ter uma diferenciação, assim a gente consegue saber exatamente o que a gente vai ter que fazer para valorizar esse produto ou esse serviço, porque nem sempre você vai vender por ser o mais caro ou o mais barato. Você muitas vezes acaba vendendo seu produto, seu serviço aí, porque você é uma marca que se diferencia, porque as pessoas gostam da sua marca, né? E aí fica a grande pergunta sempre, o que é a marca, na verdade, né? O que é a marca que a gente tanto defende, a gente tanto gosta de falar sobre a marca. E eu tenho uma frase que eu trago durante todos esses anos aí, que é: a marca é o que falam de você quando você não está por perto, né? Então isso para mim quase resume todo o trabalho, que tudo que você tem que fazer é para que as pessoas tenham uma visão boa da sua empresa, da sua marca, e falem bem da sua marca para outras pessoas, porque aí sim você entregou o seu valor, o seu trabalho de marca. E para a gente ter isso bem claro, eu trago aqui um case da Apple, por exemplo. Você sempre vai pensar, por exemplo, quando pensa na marca Apple junto comigo aqui, pensa na embalagem da marca, nas lojas, pensa nos pontos de venda, nas mídias sociais que a marca tem, por exemplo. O que você vê de Apple fazendo evento, ou quem são os embaixadores, quem que fala por essas marcas, né? Quem que conversa com o público através dessa marca, quem faz as publicidades, quais são os comerciais que são veiculados pela Apple, quais são as causas que a Apple defende, design, você vê que é tudo muito alinhado. Não tem uma coisa que sai da linha de raciocínio. E é isso que você consegue quando você une o planejamento tático e o planejamento estratégico, né? E isso está muito envolvido com o posicionamento da sua marca, porque você precisa saber quem a sua marca é e como você vai fazer, quais são as estratégias para que ela seja desejada pelo mercado, como que você deseja mostrar essa marca para o mercado. Ela vai ser uma marca mais clean, uma marca mais descolada, ela vai ser uma marca mais conservadora. Tem exemplos fantásticos em cada um dos posicionamentos. A Apple é um grande case de uma marca super clean, uma marca super tradicional, digamos assim. Ela inova nos produtos, mas a essência da marca acaba sendo muito tradicional. Você já tem a Netflix na outra ponta, por exemplo, que ela é completamente inovadora, trabalha com outro tipo de perfil de produto, mas dentro do mesmo público quase de Apple. E quem compra a Apple por ser muito conservadora e tradicional também compra a Netflix porque é super inovadora. Então você não acaba perdendo isso. Se você pensar, por exemplo, você vê aí FGV, que é uma marca super tradicional, uma marca super séria, e também tem esse público. Porque uma pessoa que tem 25, 29, 30 anos que compra um iPhone, por exemplo, ela também vai assinar o Netflix para poder se divertir com a família e também vai fazer um MBA para poder conseguir ter uma carreira de sucesso, conseguir melhorar aí seus resultados profissionais. Então é bem importante que você pense em qual dos lados, qual dos caminhos que você vai seguir com a sua marca para que você não se torne uma marca nenhuma, né? E bem importante você saber também como que essa marca quer ser lembrada aí no mercado, porque é bem importante você, talvez, para você não ser lembrado com a marca mais barata ou com a marca que sempre dá desconto, né? Então, se você acaba tendo isso como posicionamento, como estratégia aí da sua marca, você pode daqui a pouco estar dando um tiro no pé, perdendo todo o valor que você tem como empresa e sendo conhecido só pela empresa que fornece os melhores descontos. Bem, talvez você esteja pensando que são bastante informações, bastante coisa, certo? Para te ajudar com esse processo de criação, do desenvolvimento do planejamento, eu vou mandar para o seu e-mail, assim que você terminar de assistir essa aula, um modelo de briefing para você preencher, um modelo de planejamento para que você preencha. O briefing você utiliza se você for social media ou se você trabalhar em uma agência que você depende de opinião de terceiros e informações de terceiros
para poder executar o seu planejamento. E caso você seja aí o dono da empresa, ou seja você mesmo quem faz o seu planejamento de marketing, você já pode baixar o modelo de briefing direto. Então, a partir de agora, a gente vai começar a falar sobre algumas definições que são importantes para que você não atropele algumas etapas do seu planejamento, algumas definições, para que você consiga entender, e essa parte aqui já fica até um pouco mais claro sobre a mensagem, sobre o que você precisa entregar para o seu público, né? A primeira coisa que você precisa pensar, então, é qual a mensagem que você quer passar aí para o seu público, qual é a identidade da sua empresa, né? O que vai marcar o seu público, qual é o espaço que você vai ocupar na cabeça dele. Você vai ser uma marca próxima, uma marca mais amiga, uma marca mais comercial, mais institucional? Qual é a mensagem que você vai enviar para a pessoa dentro do seu conteúdo, das suas ações? Pode lembrar do case da Apple, como a gente viu antes, que tudo é muito alinhado. Então, como que você definir agora, você precisa conduzir todo o restante para essa mesma linha. Uma coisa muito importante é quais são as causas que você vai defender com a sua marca, ou caso você opte por não defender nenhuma causa, tudo bem. Mas é bem importante você saber que essas novas gerações já preferem muito mais consumir produtos de marcas que se posicionam, que defendem algumas causas. Então isso fica para você pensar ou então discutir aí com seus clientes sobre o que você vai querer fazer, se você vai defender alguma causa verdadeiramente ou não. É bem importante quando você vai defender uma causa, porque isso é uma coisa muito delicada. Se você vai defender uma causa, é importante que você defenda ela verdadeiramente. Então, você não pode ter uma causa defendida a cada nova coleção, uma causa defendida a cada novo problema, ou cada vez que surge um assunto polêmico na mídia, você vai lá e coloca a sua marca envolvida nisso. Então é bem importante você saber que a sua equipe, toda a sua empresa precisa respirar essa causa que você vai defender, seja causas de igualdade social, igualdade racial, né? Então você precisa entender quais são os prós e contras de cada uma dessas causas, caso você opte por elas. E se você tiver um cliente, caso você trabalhe em uma agência, é importante você deixar isso muito claro e mostrar para ele o que ele ganha e o que ele perde defendendo alguma causa, ou então fazendo esse trabalho mais focado no coletivo, mais focado no consciente, no que as pessoas querem, as próximas gerações. Essas pessoas que estão entrando aí no mercado de trabalho, no mercado financeiro. Um ponto bem importante é que você precisa entender o que você vai provar como verdade para o seu público. Você vai mostrar que a sua marca ela é verdadeira, ela é uma marca próxima. Ok, como a gente já falou isso na mensagem. Mas como você vai mostrar isso de verdade para o seu público? Talvez você queira mostrar que a sua marca é super descolada, ou que a sua marca é super jovem, ou ela é super conservadora. Como você vai mostrar isso? Qual é a verdade que você vai passar para o seu público aí? Qual é a mensagem? Como você vai conversar com ele, ou como você vai conduzir a marca que você está montando planejamento para que essa marca possa aí encontrar um perfil de público, um espaço no mercado, para que ela não seja uma marca que passa aí despercebida por todo mundo. E dentro disso, muito atrelado a isso, é qual é o nicho que você vai utilizar, qual é o nicho que você vai pegar para si, ou que você vai entrar dentro desse mercado. E você pode até pensar um pouco mais, você pode ir num subnicho, por exemplo. Você pode se você tem um salão de beleza, como a gente falou, ou se você trabalha em uma agência de publicidade, que trabalha para um salão de beleza, se você é o proprietário, você vai querer especializar os seus serviços em qual área? Em tingimento, em atendimento customizado, em unha, manicure e pedicure, por exemplo? Ou você vai querer fazer um trabalho mais geral? Fazendo um trabalho mais geral, talvez você não tenha nenhuma especialidade e seja mais difícil de você conseguir aí posicionar a sua empresa no mercado. Mas se você encontrar um nicho, por exemplo, tingimento e coloração, e você pode dessa forma já ter um pouco mais de respaldo, um pouco mais de força até para fazer a sua publicidade, as suas ações de médio e longo prazo, e você pode ainda dentro disso segmentar que você vai fazer tingimento e coloração para cabelos loiros. E assim você se torna um especialista e você vai ter muito mais chance de ter clientes do que se você não posicionasse a sua empresa, não posicionasse o seu serviço. E se você está montando um planejamento para um cliente, que você trabalha em alguma agência ou é social media, você precisa entender isso também como negócio e propor essas opções para o seu cliente, porque talvez ele não vai entender o que você vai querer fazer de mudar o posicionamento dele. Mostra sempre os prós e contras, que geralmente isso facilita muito
abre bastante a cabeça do cliente para que ele possa entender a importância de segmentar o negócio dele. Segmentando o negócio, encontrando um nicho, encontrando seu discurso, a próxima coisa que você vai entender, porque você já está apto a entender agora, é quais são as necessidades do seu público que você vai suprir. Antes nós falamos de um case de academia, por exemplo, e se você pensar, uma pessoa ela não compra um contrato de 12 meses na academia, ela não compra uma semana ou 20 dias de dores musculares, ou ela não compra horas a menos de dormir. Ela vai para a academia porque ela está comprando uma vida mais saudável, ou porque ela está comprando um corpo melhor, ela quer ter uma aparência física melhor, uma transformação corporal, ou ela vai por alguma indicação médica, né? Pode acontecer qualquer um desses caminhos. Então, se você focar, por exemplo, venha treinar na nossa academia porque tem um contrato, talvez você esteja dando um tiro no seu pé, porque as pessoas não gostam muito de contrato. Elas assinam porque talvez se sintam na obrigação ou não conheçam outras formas. Mas se um concorrente seu ou da marca que você representa acertar o discurso e falar que ela pode ir lá e treinar e deixar o corpo dela como ela quer ou melhorar o problema que ela tem aí de saúde, porque ela está chegando por uma indicação médica, é bem provável que essa pessoa vá treinar aí na academia em que fala o que ela quer ouvir, né? Então, pensa bastante nisso, independente se você, mais uma vez, independente se você é o dono do negócio ou se você trabalha como planejador ou social media em alguma empresa e precisa dar um up nesse seu produto, aí, nesse seu serviço durante esse planejamento. É bem importante que você pense também nos tipos de segmentação que você vai ter aí, e são 3 segmentações que eu sempre levo em consideração para montar os meus planejamentos, independente do tamanho da empresa que eu estou montando esse trabalho aí. Segmentação demográfica, que é bem importante, que a segmentação demográfica, ela mostra o perfil do seu público, né? Ela mostra as necessidades do seu público, a classe social, a faixa etária do seu público, para que você saiba aí como você vai conduzir as estratégias e não acabe dando um tiro no pé ou investindo dinheiro em alguma coisa que você não precisa. Um tipo de segmentação que tem sido utilizada bastante nos últimos tempos, eu já vejo algumas marcas maiores utilizando, e eu sempre insiro esse tipo de segmentação dentro dos meus planejamentos, é a segmentação psicográfica, onde você divide aí esse seu público-alvo, né, esse seu target aí do mercado, em diferentes grupos de acordo com o estilo de vida, a personalidade, os valores que essa pessoa tem para a sua vida, e você traz esses valores, essas informações para a sua marca, para o seu discurso. Essa é uma excelente forma de você trazer a pessoa para perto de você, porque ela vai entender que a sua marca, que você aí conversa diretamente com ela. Então, quando você resolve um problema do seu consumidor ou acaba resolvendo um problema que ele tem, você consegue conversar diretamente em alguma coisa que afeta ele negativa ou positivamente, você traz ele muito mais para perto de você, muito mais para perto da sua marca. Então, como usamos aqui o exemplo do case da academia antes, se você tem lá uma série de conteúdos que você vai desenvolver e ações focadas em reabilitação aliada a exercício físico, é bem mais provável que você tenha alunos vindos por essa necessidade de reabilitação, de exercício físico, indicação médica, do que quando você libera uma campanha aí falando de promoção ou libera uma campanha aí falando de contrato de 12 ou 24 meses, por exemplo. Porque quando você fala de contrato, você fala uma coisa boa para você. Você não fala uma coisa que é boa para o seu consumidor, que nem sempre ele vai entender que o preço é a melhor opção. Em alguns casos, você precisa valorizar alguns benefícios que são bons para o seu cliente, para que ele seja atraído para a sua marca. E uma coisa bem importante que a gente precisa falar, porque é quase um decisor de compra no momento que a gente tem esse cliente na mão já para fechar um negócio com a gente ou com o nosso cliente, é a segmentação econômica. Como você vai facilitar ou viabilizar a compra ou a venda desse serviço? Quais são as opções que você vai ter? Quais são os desejos que o seu cliente tem de acordo com a classe econômica, com a situação financeira que ele está vivendo no momento? Isso é bem importante, porque se você alinhar todo o discurso e no final você cobrar super caro ou fizer uma super propaganda e cobrar muito barato por esse produto ou pelo seu serviço ou pelo serviço do seu cliente, você inevitavelmente vai colocar uma arma contra você na hora do cliente fechar esse negócio. Então pensa nisso, porque tudo tem que estar super bem alinhado. Para que você possa montar essa parte das definições, também você vai seguir junto, no mesmo e-mail do planejamento e do briefing, um modelo para que você faça as definições junto com o seu cliente,
ou faça definições e junte isso lá no seu planejamento. E isso vai facilitar bastante o que você vai precisar desenvolver e quais são as peculiaridades aí que você vai ter da marca, certo? Essa próxima parte que nós vamos falar agora é uma parte fundamental, porque é onde você vai colocar 80% da sua atenção para o resto da vida da sua marca aí, que é o público-alvo, que são as pessoas que você pretende atingir, e a gente precisa encontrar muito essas pessoas e saber o que elas querem com benefício, o que elas querem comprar da sua marca aí, ou da marca do seu cliente, para que você possa entregar exatamente o que ela quer como valor, para que você consiga ter novos clientes, até investindo um pouco menos, se você acertar bem no seu posicionamento aí de mercado de público-alvo, certo? Falando em público-alvo, né, que são as pessoas que a gente quer para o nosso negócio, eu gosto sempre de perguntar para quem que essa marca é feita, né? Você criou essa marca para qual tipo de cliente? E eu gosto de trazer essa pergunta para o primeiro, porque a gente vê muitos clientes, muitas empresas no mercado querendo vender para um público elitizado, classes A, B, por exemplo. E nem sempre essa é a sua melhor opção, porque se você for entender e ver que a base da economia, né, o grande volume de negócios se dá em outras classes, aí dependendo do tipo de negócio que você vai vender, independente de ser produto ou serviço, talvez você esteja errando um pouco no seu posicionamento, talvez você esteja errando aí no seu planejamento, pensando em vender para um público que talvez não tenha interesse pelo seu produto. Mas tem formas de descobrir exatamente isso, qual é o público que tem interesse pelo seu produto ou pelo seu serviço. É bem importante você pensar também qual é o público primário, né? Quais são as pessoas que estão retas na sua mira de negócio aí para comprar o seu produto ou o seu serviço, né? Para interagir com a sua marca. Mas é importante tanto quanto que você pense os públicos ao redor, aí quais são os públicos secundários. Nós vamos ver um case aqui, por exemplo, em seguida, que você já vai entender qual é a diferença entre o público primário e o público secundário. Uma coisa bem importante que eu vejo que passa batido em muito planejamento aí que eu pego para revisar de clientes de consultoria ou alunos de curso, que é quando a gente esquece quem é o decisor da compra. Porque se você faz uma publicidade de produtos para viagem, por exemplo, para intercâmbio, nem sempre é o adolescente decisor, é o pai que decide aquela compra, né? A finalização da compra. Então, quem decide essa compra vai acabar pagando por ela, então o benefício e o argumento precisa ser completamente diferente para o adolescente, que é impactado nesse caso, e para o pai que paga. São objetivos que você tem diferentes um do outro para que você consiga aí vender, consiga atrair mais clientes para o seu negócio. E você precisa entender, inevitavelmente, principalmente no marketing digital, quem é o influenciador do segmento que você está atuando, que nem sempre são os influenciadores, os digital influencers aí que a gente tem. Em alguns momentos você consegue ter micro-influenciadores ou pessoas que nem se dizem ou nem entendem que influenciam o mercado, o segmento, e isso pode funcionar muito melhor para o seu segmento do que você talvez tentar contratar um influenciador gigantesco para fazer algumas publicidades aí. Juntando tudo isso que eu falei, eu trouxe um case aqui, um exemplo para a gente ver, que é de uma marca de bebidas mundialmente conhecida, que ela tem como um público-alvo, né, o público primário, classe de maior poder aquisitivo, né? Então essa marca foca muito em um público que tem um potencial de consumo maior, pode consumir bastante esse produto. Mas o público secundário são todas as pessoas que podem consumir esse produto, todas as pessoas que tomam esse tipo de bebida. E quem que decide essa compra? É a própria pessoa, ela vai lá e compra para que ela mesma consuma. E quem influencia ela a tomar essa bebida, que é mundialmente conhecida, são os amigos dos formadores de opinião. Então, quando eu mostrar aqui para vocês a marca, vocês já vão saber que tudo isso se junta, que é a Coca-Cola, na verdade, né? Então, você tem aí um público-alvo estabelecido, um público secundário estabelecido, um decisor muito bem estabelecido, e esse decisor é muito influenciado por amigos, quando ele vai jantar na casa de amigos, ou momentos de descontração, e também formadores de opinião, que aí a Coca-Cola trabalha muito bem com isso, sempre envolvendo influenciadores em algumas ações, campanhas de televisão e também campanhas de internet. Mas eu tenho aqui um segundo case para a gente olhar, que é um exemplo de marca de vestuário feminino íntimo. E o público já é um pouco diferente, que são mulheres aí antenadas nas tendências de moda e que aceitam pagar um pouco mais pelo produto. Então essa marca pegou um público que consome um produto com valor agregado maior, né? E o público secundário
todas as pessoas que possam utilizar lingerie. E aqui é um ponto bem importante, porque essa marca já não define se a pessoa que vai utilizar o seu produto é homem ou mulher, porque para ela, independente de um ou do outro, todos os públicos são bem-vindos na sua marca, né? O decisor da compra por esse produto é o próprio consumidor, amigos ou companheiros, porque eu posso presentear alguém com esse produto, por exemplo, ou então um companheiro pode ir lá comprar um presente para outra pessoa, né? O marido ou a esposa pode ir lá comprar um presente um para o outro dentro dessa loja, né? E quem que influencia esse mercado? Os próprios amigos, os formadores de opinião, os veículos de comunicação e também os companheiros, os namorados. E essa marca é a Victoria's Secrets. Você pode pensar que tudo que a gente viu agora sobre público primário, público secundário, se alinha quando a gente mostra qual é a marca. Isso prova o quão boa é a comunicação, o quão assertiva é a comunicação. Quando você junta tudo isso que nós vimos até agora e você consegue comunicar com o seu mercado, as pessoas conseguem saber quem é a sua marca mesmo sem você mostrar ela logo de cara, como foram esses dois cases aqui. Então, por exemplo, você já deve saber qual é o banco feito para você, que a gente tem aí em campanhas de publicidade, campanhas de televisão. Você também pode saber qual é a empresa de telefonia sem fronteiras. Você consegue descobrir essas coisas em uma simples frase quando você entende que essa marca conversa com um todo. Claro, talvez você tenha aí do lado de usuário um problema com alguma dessas marcas de telefonia ou de sistemas bancários, né? Mas a nível geral as pessoas sabem quem é. E independente se você é o dono da empresa ou se você está montando esse planejamento para um terceiro, para uma outra empresa, você precisa ter claro a mensagem que você vai passar, que é o que a gente já falou aqui antes. A nível de conhecimento, para que você possa enriquecer o seu planejamento, é bem importante que você saiba como que essa marca interage com o público, em quais os canais que essa marca já interage, ou que esse segmento trabalha, interage com diferentes perfis de público, né? E quais são os resultados que você tem em cada uma delas. Porque em alguns casos você vai ter mais sucesso no Facebook. Em outros casos, em outros segmentos, você vai ter mais sucesso com essa marca lá no Instagram ou então no Google, dependendo do tipo de informação que a pessoa busca pelo seu produto ou pelo seu serviço. É bem importante que você entenda como que as pessoas se relacionam com a marca dentro de cada uma dessas redes sociais, porque você não pode querer o mesmo objetivo no Google, no Instagram e no Facebook, por exemplo, porque as pessoas se comportam de forma diferente em cada uma das plataformas, até porque as plataformas exigem comportamentos diferentes. Então, aí o próprio Instagram tem facilitado bastante agora as linhas de conversação e as linhas de informação entre marca e cliente. Você agora já consegue compartilhar um post, compartilhar um stories aí, né, lá no seu perfil, no seu próprio stories, quando você se identifica com o conteúdo. Mas lá no Facebook, nessa conversa é muito maior. As pessoas se sentem mais à vontade para conversar, para enviar mensagens por lá, para marcar os amigos nos comentários por lá. Então, dependendo da sua estratégia e do que você quer como resultado, uma rede social vai funcionar melhor que a outra. O maior erro que você pode cometer aqui é achar que todas as redes sociais vão funcionar da mesma forma e que você vai ter um resultado igual em todas as redes sociais aí. Um outro ponto bem importante é como que essa marca se relaciona no mercado, né? Como que ela administra esses relacionamentos com clientes, com fornecedores. Então, essa marca aí já existe, se ela já existe, já tem pessoas que gostam, que são os lovers da marca, e tem haters. O que essas pessoas falam e como que você vai interagir com isso? Caso você não tenha isso da sua marca, uma dica que eu posso te dar é vai olhar os concorrentes, o que as pessoas falam dos seus concorrentes, diretos e indiretos, para que você saiba que quando você se destacar e quando você começar a se posicionar no mercado, talvez aconteça a mesma coisa com você. Então você já coloca mais isso dentro do seu planejamento. E aí você já vai ter um planejamento um pouco mais robusto. Que é bem importante dizer que nem sempre o planejamento segue a mesma linha, o planejamento vai ser sempre igual, porque cada segmento e cada empresa tem uma realidade diferente e dessa forma os planejamentos também são diferentes. Então é bem importante que você não se preocupe em fazer um guia padrão para cada um dos planejamentos, ou então que você está montando para a sua empresa, é bem importante que você não ache que precisa ter um formato específico para planejamento para funcionar. Não é assim que funciona, porque você vai ter necessidades que são somente da sua empresa ou que são somente do seu cliente e não vai se adaptar para outros clientes. Ainda falando sobre relacionamento, essa marca ou esse segmento, né, que você atua ou do seu cliente
passa por algum tipo de crise frequentemente ou passou por algum tipo de crise, é importante você saber isso para saber como você vai se relacionar com o mercado, como você vai se posicionar, o que você vai dizer quando alguém te colocar no mesma confusão do segmento. Ou como, por exemplo, agora a gente teve o problema da operação carne fraca. Se você produz carne ou você trabalha em algum frigorífico ou um segmento que inevitavelmente é encontrado com isso, como um mercado ou um açougue mesmo, você precisa se antecipar e precisa deixar tudo pronto, porque caso você seja mencionado ou algum cliente te pergunte isso lá na rede social, você já tem a resposta, você já sabe o que falar, porque senão você se desespera, talvez escreve alguma coisa que não deveria, e aí o problema acaba sendo muito maior lá na rede social. E também é bem importante você saber, dentro disso tudo, qual a melhor rede social para você, né? O grande erro aí, o maior erro que a gente pode cometer é querer colocar a nossa marca ou a marca do nosso cliente em todas as redes sociais, aí, até porque existem muitas, fora do Instagram e Facebook, existem várias outras redes sociais. Tão importante quanto saber as redes sociais que você vai estar ou que você vai colocar a marca do seu cliente é saber em quais redes você não vai estar. Porque em alguns casos é bem estratégico que você esteja ou não esteja em alguma rede social que seja mais atrelada ao seu segmento. Aí, se você for, por exemplo, optar por um canal no YouTube, você vai produzir conteúdo para o YouTube? Com que frequência? Como você vai fazer para esse conteúdo ser encontrado? Versus como você vai produzir essa mesma pauta, esse mesmo assunto lá no Facebook ou lá no Instagram, para que você não jogue o mesmo conteúdo em todos os lugares. É bem importante você saber, então, quais são os canais aí que você vai colocar essa marca para saber que tipo de conteúdo você vai gerar. Em seguida a gente vai falar um módulo exclusivo de conteúdo, de geração de conteúdo aí para que você tenha resultado com conteúdos. Isso vai ficar um pouco melhor assim. E talvez você tenha um pouco de dúvida aí para encontrar os melhores lugares ou as melhores redes sociais. Por isso, a partir de agora eu vou te mostrar aqui alguns canais e algumas coisas que eu faço para conseguir encontrar onde as pessoas conversam sobre o segmento do meu cliente ou então sobre o seu próprio segmento aí, para que você consiga entrar um pouco mais nas conversas dessas pessoas. Em primeiro lugar, é importante que você olhe no Google, né? Digita lá o seu segmento, o nome da sua empresa, o nome dos seus concorrentes ou dos concorrentes aí do seu cliente e vai até a segunda, terceira página descobrindo coisas que talvez lá você vai encontrar coisas que nem passaram pelo seu planejamento, que você ia deixar isso passar batido e pode ser bem importante. Um outro lugar que é bem importante você olhar também, geralmente a gente acaba esquecendo, é o Reclame Aqui. E o Reclame Aqui funciona muito para a gente saber o que já falar, se já reclamaram da gente, a gente não sabe, ou se reclamaram do nosso segmento ou dos nossos concorrentes e o que reclamam. Se reclamam, por exemplo, da sua embalagem ou da embalagem de concorrente, você já pode prever que isso vai acontecer com você em algum momento da sua empresa, em algum momento do seu planejamento. Isso você vai ter que colocar uma adaptação, uma melhoria, caso você já tenha encontrado isso lá no Reclame Aqui, por exemplo. O Scup é uma plataforma paga que você pode colocar algumas menções, algumas palavras lá e a própria ferramenta busca isso para você em várias redes sociais, em vários lugares, já busca no Twitter, busca em alguns lugares e te traz isso tudo pronto. Caso você não tenha muito tempo ou você não se entenda aí com o Google, Reclame Aqui, você pode optar pelo Scup e ter um relatório pronto, já com análise de menções, sabendo o que é importante ou não para você, a própria ferramenta já pré-classifica isso para você para facilitar. Um lugar que eu vejo muita gente torcendo o nariz, assim, não gosta muito de pesquisar, são em grupos de Facebook. Mas pensa o tanto de conversa que acontece nesses grupos que pertencem ao seu setor, que pertencem ao seu segmento aí, e você pode estar deixando isso escapar lá e por você não estar dentro do grupo. Então, tenta de alguma forma encontrar os grupos que são interessantes aí para o seu segmento, para que você possa participar das conversas. Daqui a pouco você está perdendo até uma oportunidade de negócio lá, porque você acaba não entrando nos grupos, não participa das comunidades em que o seu produto, a sua marca ou o seu serviço aí está inserido. Outro ponto bem importante é que você analise, que você olhe as hashtags do Instagram, da sua marca, dos seus concorrentes, do segmento que você atua. Porque lá você consegue encontrar até qual é o perfil de foto que as pessoas publicam para os conteúdos que você vai gerar. Então, se você vê que é muita coisa em preto e branco ou não, você consegue aí já adaptar o seu conteúdo ou para se assemelhar aos seus concorrentes e entrar na mesma linha de conteúdo, ou então para promover uma diferenciação e conseguir fazer exatamente o contrário do que você encontrou lá, para que você encontre o seu lugar no mercado.
Outra coisa bem importante é que você olhe no Twitter o que é falado sobre o seu segmento, o seu nome, seus concorrentes, porque lá você vai encontrar outro tipo de menção, porque muita coisa acontece por lá. Caso você queira, por exemplo, encontrar coisas mais específicas no Instagram, você pode utilizar uma ferramenta que é o Statigram, que você pode acessar o site quando acabar esse curso. Ele tem uma versão paga e uma versão gratuita. Você pode pesquisar algumas coisas lá e traz alguns insights bem bacanas sobre a sua marca. Blogs e canais de outras marcas e de influenciadores são bem importantes para que você saiba o que já foi falado sobre você e sobre o seu segmento. Então é bem importante que você dê uma olhada nisso, e caso você não consiga encontrar essas coisas com facilidade ou não tenha muito tempo, você pode configurar o Google Alerts, que você recebe automaticamente pelo Google. Cada vez que alguém fala sobre o seu nome, ou o nome da sua empresa, ou o nome do seu cliente, palavras-chave que você pode cadastrar lá no próprio site Google Alerts, coloca isso no Google, você já vai encontrar. E aí o próprio Google manda para você, então você pode descobrir tudo isso sem ter essa demanda de esforço, sem ter que investir esse tempo pela semana aí, e assim você consegue se antecipar e ter mais tempo livre para planejar e fazer suas outras atividades. Bem, é bem importante que você saiba o que seus concorrentes têm feito, é bem importante que você saiba ou consiga mensurar quais são os resultados que eles obtêm em cada uma das redes sociais, com cada tipo de ação, para que você possa entrar nesse mercado aí e já consiga sair sabendo o que você vai fazer e como você vai se diferenciar aí. Outra coisa bem importante é se os seus fornecedores podem te auxiliar em alguma fase da sua disseminação de conteúdo, ou de promoção, ou de lançamento. Caso você possa, é uma coisa bem importante. Eu já fiz isso algumas vezes aqui na agência e acaba funcionando muito bem. Você acaba até economizando um pouco de verba, porque outras pessoas conseguem te ajudar, né? É bem importante que você pense e descubra quais são os momentos em que você vai fazer mídia paga e qual é a forma que você vai fazer essa mídia paga e em qual plataforma que você vai fazer. Você vai pagar uma mídia, você vai pagar uma mídia para lançamento, ou uma mídia para venda, uma mídia para relacionamento de produto ou de serviço, e em qual plataforma você vai utilizar. Vai ser feito no Facebook, no Instagram, a mesma coisa? Ou você vai criar uma campanha dentro do mesmo assunto para cada coisa separada? É importante você saber também quais são os influenciadores que você vai utilizar aí para sua estratégia. Tem influenciadores diferentes para cada tipo de necessidade, como disseminação de marca, engajamento, fidelização, geração de conteúdo, de tráfego, vendas, né? É bem importante que você veja isso, porque assim você consegue definir exatamente quais são as estratégias que você vai traçar aí para o seu negócio e quais são as marcas que já utilizaram esses influenciadores, porque assim você já consegue ter uma estimativa de resultado que você vai ter em cima das ações que você vai definir, né? É bem importante você saber se a marca realmente precisa estar naquelas redes sociais que você definiu, ou se você realmente precisa lançar a sua marca ou posicionar a sua marca agora em todas essas redes. Talvez você fazer um trabalho com menos redes sociais ou com menos conteúdo agora pode ser mais efetivo, porque você vai conseguir entregar mais qualidade. Pode ser uma das opções aí para você pensar. E também se você vai conseguir falar com o seu público aí nessas redes que você vai escolher, né? Porque muitas vezes a gente vai para uma rede social e o público massivo está em outra rede social. E uma das grandes perguntas, assim, para a gente já ir encerrando essa aula, é o que a gente vai oferecer em cada uma dessas redes sociais que a gente não pode fazer de nenhuma outra forma, né? Então, como a gente vai fazer o conteúdo, como a gente vai influenciar o nosso público, conversar com o público, que a gente não consegue fazer de outra forma, porque é por isso que a gente está naquela rede social. E o que a gente vai querer de resultado com a ação que a gente está desenvolvendo, né? Então, pensa bastante nisso, você tem que saber qual é o resultado. Você não pode estar nessa rede social aí porque você acha que ela é mais legal ou porque alguém diz para você colocar a sua marca lá, fazer um perfil da marca dentro dessa rede. E por que você acredita também que essas são as melhores redes sociais aí para você trabalhar e desenvolver a sua estratégia de marketing digital? Para te ajudar com tudo isso, eu vou mandar alguns materiais auxiliares, eu já falei sobre isso antes, então você já pode conferir no seu e-mail, que provavelmente ele já vai estar, o e-mail já está chegando lá para você. E caso você queira saber um pouco mais sobre planejamento e outros conteúdos, você pode acessar o meu site, evandrocarter.com.br, o meu canal do Instagram, YouTube, Instagram TV ou a página do Facebook, que é sempre atualizada com bastante novidade lá, bastante informação.
Eu espero que você tenha gostado. A partir de agora a gente vai entrar no módulo de conteúdo e a gente se vê então na próxima aula. Até mais!